Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Maridi. Estou aqui para ajudar vocês nas análises de redação do Enem. Bom, galerinha, a gente está analisando o Enem de 2016, caderno, o Enem de 2016, né? Cujo tema foi sobre, deixa eu ver aqui, a redação. Foi sobre a intolerância, se eu não me engano, acho que foi isso, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Gente, são inúmeras redações muito interessantes, muito legais, e a gente está tirando das fontes do site do G1 e o crédito ao site do G1. Mas eu vou ler essa daqui quer ver? Tem a profecia futurística também, que eu achei bem interessante, mas eu vou ler essa daqui do Igor, quer ver? Do Igor Mota, se eu não me engano. Isso, Igor Mota Farinazo, né? Giovanni, o nome dele. É de Minas Gerais, né? De 18 anos de Minas Gerais. Igor, parabéns pela sua redação, né? A gente vai disponibilizar aqui no site do no nosso canal. E vale lembrar também que está disponível no site do G1, créditos ao site do G1. Então tá, o tema foi Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, no ano de 2016. E olha só que interessante, ele fez a redação nessa maneira desse esqueleto, né, dos dois argumentos. Eu achei bem interessante justamente os dois argumentos que ele citou, que foi bem bacana. Então tá, ele diz assim, né, ele já começa assim, ele não pôs título, e ele começa a sua introdução, né, onde ele vai expor as ideias dizendo o seguinte: a Constituição Nacional prevê liberdade de credo e de expressão religiosa, sendo crimes de intolerância considerados graves de pena imprescritível, aliás. No entanto, é comum ouvir piadas sobre macumbeiros e, em alguns casos, violência física contra praticantes do candomblé. Ou seja, encaixa perfeitamente no tema, porque nos textos, né, justamente destacou essa questão da religião africana, né, bem interessante. O tema é sobre a intolerância religiosa, então destacou muito, frisou bem sobre o tema, né. Deixa eu ver aqui, deixa eu só voltar aqui, eu acho que tem os textos motivadores, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui, não tem. Acho que é no outro site, nesse daqui que eu tô lendo a redação não tem. Mas depois eu vou dar uma lida pra vocês aqui. Pera aí. Gente, eu fiz questão de pegar uma imagem aqui. E ela é bem interessante porque ela é sobre o texto, né? O gráfico que tem aqui dos textos motivadores, justamente sobre o tema. E ela destacou nesse gráfico, olha só que interessante, sobre a religião afro-brasileira, né? Sobre aqui, ó, o número de denúncias por ligação. Então aqui tá 75%, né? 75% sobre os casos de denúncia, principalmente da religião afro-brasileira. Então ela tá destacando aqui como as que têm mais denúncias. Então, só para frisar aqui a redação dele, ele sobre destacar perfeitamente quando ele diz, né, de fato, quer ver? Pilares, cultivo, deixa eu ver aqui, gente. Isso, deixa eu voltar aqui. Quando ele diz sobre sendo crime de intolerância religiosa, quer ver? Considerados alguns casos. Sobre piadas de macumbeiros e alguns casos de violência física contra praticantes do candomblé. Justamente por isso, pelo fato de haver intolerância religiosa justamente na religião afro-brasileira. Então, já ficou perfeito essa parte que ele frisou aqui para ter o respeito, né, sobre essas religiões. Aí ele diz o seguinte: o combate dessas atitudes pressupõe uma análise, ou seja, ele já vai citar os dois argumentos dele aqui, ó, da análise sobre o que? Quais são as causas, né? Histórica e educacional. Então vamos ver como é que ele vai frisar os argumentos dele aqui no primeiro parágrafo argumentativo e no segundo parágrafo. Desculpa, e o segundo parágrafo argumentativo. Então, olha só que interessante. Primeiro parágrafo argumentativo dele. Olha só, vamos ver se ele vai falar sobre o argumento, né? Sobre uma análise histórica. O que ele vai dizer sobre a análise histórica para reforçar o argumento dele, que ele já deixou claro na introdução. Então, vamos lá, olha que interessante. Ele começa dizendo o seguinte: ele vai falar alguma coisa sobre a análise histórica, olha só. Por razões diacrônicas, certas religiões são estigmatizadas como inferiores, entre aspas,
No período colonial, ou seja, já citou uma análise histórica, ele vai citar o período colonial. Então, assim, é uma análise histórica, né? Quando ele diz o seguinte: no período colonial, era nítida a preocupação dos jesuítas e da coroa portuguesa em cristianizar, entre aspas, os indígenas e posteriormente os negros africanos. Aí ele citou para reforçar um livro, olha só que interessante. Em Casa Grande e Senzala, o sociólogo Gilberto Freire, né, que é o livro dele, defende que a cultura foi formada nesses três pilares: nativo, colonizador e escravo. Então ele está reforçando de maneira bem perfeita e clara que isso tem, essas análises têm raízes históricas. Olha aqui, quando ele diz o seguinte, né? Nativo, colonizador, escravo. De fato, a resistência dos índios e dos negros rendeu uma herança imaterial híbrida, contudo a tradição etnocêntrica permanece. A sociedade muitas vezes repete visões preconceituosas, ou seja, ele está comparando o livro, está comparando o período colonial, né? Pois ainda não houve um efeito de pensamento crítico, desculpa, pois ainda não houve um efetivo pensamento crítico, uma conscientização que contrariasse o senso comum. Então isso é o que? Isso prejudica, né? Isso é um argumento dele. As análises históricas contribuem para isso ser um problema. De que maneira? O preconceito continua, né, devido a raízes históricas, né, sobre essa análise histórica. Então vamos ver agora, olha só que interessante, ele soube frisar de forma clara o primeiro argumento dele. Agora o segundo, vamos ver de que maneira ele vai abordar essa análise educativa. De que maneira ele abordará aqui no segundo parágrafo argumentativo. Beleza, e diz o seguinte: o ensino formal também corrobora a problemática. Aí ele já está destacando o primeiro argumento. As escolas, olha que interessante, tudo a ver com essa parte educacional, né? Por serem um espaço de formação cidadã do indivíduo, deveriam estar abertas para amplas discussões e para a promoção de valores coletivos. Não é o que se vê. Por exemplo, no privilégio da religião cristã, ensaios teatrais natalinos homenageiam, natalinos, né? Desculpa, gente, eu perdi aqui isso. Religião cristã, ensaios teatrais natalinos homenageiam santos e anjos, em detrimento das restantes. A grade curricular também não explora de forma profunda as matrizes culturais afro-brasileiras, as mais discriminadas. Ele ainda colocou entre parênteses, né? Como a Umbanda, uma fusão do cristianismo, do espiritismo e dos orixás negros. Então, há aqui, né, um preconceito sobre isso, né? Sobre essa parte aqui educacional. Aí ele diz o seguinte, como conclusão, né? De que maneira ele soube frisar perfeitamente o segundo argumento também. E de que maneira isso pode ser resolvido, né? O que ele citou aqui para se resolver esse problema de análises históricas e educacionais, né? Tendo em vista, ele diz o seguinte: tendo em vista a desconstrução da herança etnocentrista, cabe à sociedade civil, desde estudiosos, ativistas a familiares, incentivar o pluralismo e a tolerância religiosa através de palestras e de núcleos culturais gratuitos em praças públicas. Olha que interessante, palestras em praças públicas, né? Por outro lado, são necessárias ações do Estado nas defesas de festivais escolares afro-brasileiros e na reforma da grade curricular de História e de Sociologia. Olha que interessante, duas matérias importantíssimas para abordar a cultura, né? Sobre esse tema importante, né? Por meio de formação de comissões especiais na Câmara dos Deputados, né? Com participação de especialistas na área de educação, objetivando uma educação mais aberta e democrática. Olha que interessante, né? Assim será possível formar cidadãos que entendam a respeito, que entendam e respeitem e que se orgulhem de sua cultura. Olha que interessante, né? Ele sobre abordar o tema, sobre destacar os argumentos dele de forma simples e precisa. E ficou perfeita a redação também. Então, gente, como eu digo mais uma vez, não é difícil, basta você saber expor suas ideias, expor seus argumentos de forma clara, que dê para entender, né, o que você quer dizer, o que você acha, na sua opinião, o que contribui para isso ser um problema, né? De que maneira que você vai argumentar para expor essa ideia, né? Bom, gente, achei bem interessante. Mais uma vez, obrigada aí, Igor Mota, né, por deixar a sua redação aí.
no site do G1 disponível, aliás, e quem quiser aí, gente, tá disponível também, mais uma vez, no site do G1, vou deixar o site abaixo. Bom, espero ter ajudado, que vocês tenham gostado, curtam e compartilhem, e ative o sininho, se inscreva no canal, para vocês ficarem atentos aí às próximas análises de redações também, que a gente vai comentar aqui, que é bem interessante essas redações, tá bom? Te vejo nas próximas análises e até a próxima!